Então, o tema da aula de hoje é hidrólise salina. É uma sequência do tema de equilíbrio químico, tá? Também é uma sequência da aula de pH. E a gente vai ver o que acontece quando a gente coloca um sal na água. O que acontece com o pH, né? Será que vai ser alterado? Será que não altera? Então, a gente vai estudar essas características aí. Então, vamos lá. Vocês já devem ter aprendido as reações de neutralização. As reações de neutralização são aquelas reações onde nós temos um ácido reagindo com uma base. Então, neste exemplo, nós temos aqui o HCl, que é o nosso ácido, e ele está reagindo com hidróxido de sódio, que é a nossa base. Uma reação de neutralização sempre forma sal e água, certo? Normalmente, esse nome, reação de neutralização, ela dá uma ideia para a gente de que o ácido e a base se neutralizam completamente, ou seja, o produto formado ele perde a característica ácida, perde a característica básica, neutralizando-se, né? Então, a gente sugere ou imagina que o resultado final desta solução, que é o formado aqui neste caso pelo cloreto de sódio e pela água, seja uma solução de pH neutro, né? Então, aqui é o cloreto de sódio. Nesse segundo exemplo, nós temos o ácido acético, tá? Que é o nosso ácido, reagindo com hidróxido de sódio, formando acetato de sódio, que é esse sal, né? Esse composto aqui, esse ânion, se chama acetato. Esse daqui é o ácido acético. Então ele reage, né, o ácido acético com hidróxido de sódio, formando acetato de sódio e água, tá? E aqui nós temos um terceiro exemplo do nosso ácido clorídrico reagindo com hidróxido de amônio, formando cloreto de amônio e água. Então, como eu falei inicialmente, a gente imagina que estas soluções elas sejam neutras, né? O resultado final dessas soluções sejam neutras. E aqui nós temos um quarto exemplo onde eu misturei o ácido acético com o hidróxido de amônio, formando acetato de amônio e água. Então, quando nós temos essas reações de neutralização, nós podemos testar o pH destas soluções que são resultantes dessas reações de neutralização. Eu posso testar o pH do cloreto de sódio na água, posso testar o pH do acetato de sódio na água, do cloreto de amônio na água e do acetato de amônio na água. Então, a gente pode verificar o pH dessas soluções. A princípio, pode-se pensar que o pH seja neutro. Por quê? Porque elas são reações de neutralização. Então, nós podemos supor que o pH final seja neutro. Será que isso realmente acontece? Vamos ver. Então, aqui nós temos alguns tubinhos de ensaio, tá? E em cada tubo de ensaio, eu vou colocar, em cada par de tubo de ensaio, eu vou colocar uma quantidade dessas soluções que a gente estava vendo agora. Então, nos dois primeiros tubos serão colocados cloreto de sódio, nos dois próximos acetato de sódio, nos outros dois soluções de cloreto de amônio e, por último, o acetato de amônio. Neste primeiro tubo, vou chamar de tubo 1, eu vou colocar fenolftaleína. A fenolftaleína ela é uma substância que, quando ela está no meio ácido, ela fica transparente. Quando ela está no meio básico, ela fica cor-de-rosa. Então, eu vou colocar um pouquinho de fenolftaleína no cloreto de sódio. Se a solução não mudar de cor, ela pode ser ácida, mas também pode ser neutra, porque o fenolftaleína também é neutro, é transparente em meio neutro.
Então, quando eu coloco fenolftalina no cloreto de sódio, eu verifico que não há mudança de coloração da solução. Então, isso pode indicar que essa solução é ácida ou neutra, tá? Aí eu vou colocar um pouquinho de fenolftalina no acetato de sódio. Também não verificamos nada, né? Nessa solução que eu vou chamar de 3. Então, por enquanto, a gente pode supor que essa primeira solução é ácida ou neutra. A terceira solução também podemos supor que é ácida ou neutra. Na terceira solução, também não aconteceu nada. Então, podemos supor que ela é ácida ou neutra. E, opa, olha que legal. Mudou de cor. Então, o acetato de sódio ficou rosa. Vocês viram? Interessante. Então, como ficou rosa, a nossa suposição de que ela poderia ser ácida ou neutra estava equivocada. Então, na verdade, essa solução é básica, tá? Então, de todas essas soluções, aquela que ficou rosa foi o acetato de sódio. Então, a gente tem certeza que essa solução ela é básica. Para testar as outras, e essa aqui do acetato de amônio, a gente pode considerar ela ainda ácida ou neutra, tá? Porque ela não teve mudança de cor. Agora, para testar as outras soluções que não tiveram mudança de cor, porque eu tenho que confirmar se elas são ácidas ou se elas são neutras, né? A fenolftalina não me indica se a solução é ácida ou neutra. Ela indica se ela é básica, como aconteceu com o acetato de sódio, tá certo? Então, eu vou colocar azul de bromo timol, que é um outro indicador, tá? Vou colocar ela em todas as soluções, nos outros tubos. No tubo 2, no tubo 4, no tubo 6 e no tubo 8. Se a solução ficar amarela, significa que ela é ácida. Se a solução ficar verde, significa que ela é neutra. E se a solução ficar azul, significa que ela é básica. Então, no primeiro tubo, opa, ficou verde. Se ficou verde, ela é neutra. A segunda solução ficou azul, confirmando que ela é básica. A gente não esperaria algo diferente disso, tá certo? No tubo 6, o que aconteceu com a coloração? Ficou verde bem fraquinho, né? Ficou um verdinho meio clarinho, apontando que essa solução ela está neutra, mas ela pode estar levemente ácida, porque ela está mais clara do que a primeira, tá certo? E no último tubo, ela ficou verde. Então a gente pode concluir que a primeira solução de fato é neutra, a segunda solução é básica, como a gente já verificou, a terceira é ácida, porque a solução ficou levemente, né, um verde mais claro, quase que um amarelinho, e a última solução ficou verde também, então ela é neutra, tá certo? Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês estão conseguindo acompanhar, entender o raciocínio do experimento? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então tá bom. Qualquer dúvida, vocês perguntam aí, tá? Até agora deu para acompanhar tranquilo, né? Beleza. Então vamos seguir em frente. Essa é uma das aulas que eu mais gosto. Eu gosto de fazer essa aula, inclusive, com os tubos de ensaio, né, de verdade, mostrando para os alunos. É que eu não tenho todos esses aqui comigo, né? Em casa eu não tenho essas soluções. Se a gente estivesse lá no instituto, provavelmente nós estaríamos fazendo isso no laboratório. Muito bem. Então, a gente testou o pH de todas as soluções salinas, né? Que foram resultado da reação de neutralizações dos ácidos e das bases que a gente viu no slide anterior. E uma coisa que pode chamar muito a nossa atenção é o fato de que, mesmo essas soluções
tendo sido resultados de reações de neutralização, o resultado final não se mostrou, né, o que talvez nós estivéssemos esperando, que todas as soluções fossem neutras. Uma ficou básica, que foi a solução de acetato de sódio, e a outra ficou ácida, que é a solução de cloreto de amônio. Por que isso aconteceu? Então, agora nós vamos ver a explicação do porquê que essas soluções se tornaram básica e ácida e por que as outras duas são neutras. A reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio é essa que vocês estão vendo aí na tela, né? A gente tem o NaOH reagindo com HCl, formando cloreto de sódio e água. Se a gente olhar a reação inversa, ou seja, da direita para a esquerda, nós temos cloreto de sódio reagindo com água, formando ácido clorídrico e hidróxido de sódio. No entanto, o que a gente observa desta reação? O ácido clorídrico é um ácido forte. O hidróxido de sódio é uma base forte. Toda vez que a gente tem uma reação em que há a formação de um ácido forte e uma base forte, esta reação ela não ocorre de fato, tá? Na verdade, o que a gente tem é nada mais e nada menos que a dissociação do cloreto de sódio. Então, se nós colocamos cloreto de sódio na água, o que vai acontecer? A separação dos íons cloreto dos íons sódio. Tá? E a água permanece aqui inalterada. Então, a gente diz que essa reação ela não ocorre. Tá? Esse ácido que formaria é forte, essa base que se formaria também é forte, então a reação ela não ocorre. Por isso, nos experimentos, a indicação de que a solução de cloreto de sódio tem o pH neutro, é uma solução neutra. O pH dessa solução é 7. Por quê? Porque tanto o ácido como a base formadas são fortes. Agora, o que acontece se quando eu coloco, né, um sal na água, o ácido formado é fraco e a base formada é fraca? Então vamos lá. Se eu reagir, na verdade, nesse exemplo, né, voltando aqui, o que acontece se, ao colocar um sal na água, o resultado é a formação de um ácido forte e uma base fraca? Então vamos pegar um exemplo aqui do ácido clorídrico reagindo com hidróxido de amônio. Se eu misturar ácido clorídrico com hidróxido de amônio, vai ocorrer uma reação de neutralização formando cloreto de amônio e água. Se nós olharmos essa reação no sentido contrário, ou seja, colocar o cloreto de amônio na água, ocorrerá a formação do hidróxido de amônio e do ácido clorídrico. O hidróxido de amônio é uma base fraca e o ácido clorídrico é um ácido forte. O que isso significa para nós? Significa o seguinte, que ao colocar o cloreto de amônio na água, a base que se forma, que é o hidróxido de amônio, por ser uma base fraca, ela não vai estar completamente dissociada, tá? Uma vez que o conceito de base fraca é o fato desta base ter o seu grau de dissociação muito pequeno. Apenas o ácido estará completamente ionizado porque esse ácido é forte. Então, se a gente olhar para esta reação, o que a gente vai observar? Que o íon cloreto ele não está participando efetivamente da reação. Ele está aparecendo antes da reação e depois da mesma maneira. Nós chamamos o íon cloreto, neste caso, de íon espectador. Tá? Então, nós cancelamos ele da reação. Então, nós temos a equação resultante, que é a equação de hidrólise. Por que essa reação se chama equação de hidrólise? Né? Porque a água, diferente do exemplo anterior, ela não se mantém
do lado direito da equação. Ela sofre uma reação com a amônia, ou amônio, quer dizer, o íon amônio. Então, a reação entre o íon amônio e a água resulta na formação do hidróxido de amônio e o íon H+, né? Se a gente observar aqui, esse íon H+, ele é proveniente da água que estava antes aqui ligado ao OH. Pelo fato de nós termos a presença do íon H+ nesta solução, nós concluímos que essa solução ela é ácida. Então, quando a gente coloca cloreto de amônio em água, nós vamos verificar que a coloração daquela solução para o indicador ácido vai nos indicar que essa solução de fato é ácida. Por quê? Porque o resultado final desta reação é a liberação dos íons H+, e a formação de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio. Então, nós podemos entender que, quando nós temos um sal colocado na água e o resultado é a formação de uma base fraca e um ácido forte, o resultado final desta mistura vai ser uma solução com característica ácida. Tá? Um sal em água que forma uma base fraca e um ácido forte, o resultado final é uma solução de pH abaixo de 7. Tá? Uma solução ácida. Nós podemos verificar o seguinte: o hidróxido de amônio é uma base fraca. Não significa que ele não se dissocia. Ele se dissocia, só que o grau de dissociação dele é muito pequeno, mas ele ainda continua sofrendo dissociação, tá certo? Então a reação ela continua acontecendo dos dois lados, tanto do lado esquerdo para o lado direito, como do lado direito também para o lado esquerdo. Nós temos nesta situação um sistema em equilíbrio, né? O equilíbrio químico. E se tratando de um equilíbrio químico, nós podemos escrever a constante de equilíbrio para esta reação. E como fica então a constante de equilíbrio para esta reação? Nós vamos chamar essa constante de KH, que é a constante de hidrólise. Então, a constante de hidrólise para o íon amônio vai ser escrita da seguinte maneira. Vamos lá. Nós temos a concentração dos nossos produtos, tá certo? Que é o NH4OH e o H+, dividido pela concentração do nosso reagente, que é o NH4. A água, ela não entra na expressão, tá? Porque a concentração dela é constante, ela é um líquido. A gente já viu anteriormente, quando a gente estudou a constante iônica da água, que a água ela não entra na expressão da constante, tá? Então, a constante de hidrólise para o íon amônio vai ser NH4OH vezes a concentração de H+, dividido pela concentração do íon amônio. Agora eu vou usar de um artifício matemático aqui, que é o seguinte: eu vou multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo por OH-. Quando a gente multiplica em cima e embaixo pela mesma coisa, a gente não altera a igualdade, certo? Por que a gente faz isso? Olha que legal. H+ vezes OH-, a gente sabe que é o KW, né? E o que sobra aqui? NH4OH sobre NH4+ vezes OH- é a constante básica do NH4OH. Na verdade, é o inverso dela, né? É o inverso da constante básica do hidróxido de amônio. Então, a gente pode também escrever que a constante de hidrólise ela é o Kw dividido pelo Kb, tá certo? Só para ficar bem claro para vocês aqui, ó,
Essa daqui é a equação de dissociação do hidróxido de amônio. Se a gente fosse escrever a constante básica para ele, seria Kb igual a concentração do NH4+, vezes a concentração do OH-, dividido pela concentração do NH4OH. Então, essa é a constante básica para o hidróxido de amônio. O que nós vemos aqui em cima é o inverso. O NH4OH está na parte de cima e o NH4+ e o OH- estão na parte de baixo. Então, por isso que a gente escreve aqui, ó, 1 sobre Kb. Tá certo? E o resultado desta equação, deste artifício matemático que a gente utilizou agora, é que nós podemos escrever a constante de hidrólise em função do Kw e do Kb. Agora, uma outra situação. O que acontece quando eu tenho um sal, eu coloco esse sal na água e ele forma um ácido fraco e uma base forte. Então, é a situação inversa do que a gente viu no slide anterior. Então, vamos supor que eu tenho a reação de neutralização entre o ácido acético e o hidróxido de sódio, formando acetato de sódio e água. Se a gente olhar essa reação no sentido contrário, o que nós teremos? Nós teremos o acetato de sódio reagindo com água, formando ácido acético e hidróxido de sódio. A gente pode notar o seguinte: o ácido acético ele é um ácido fraco. O hidróxido de sódio é uma base forte. Então, a gente pode escrever essa reação da seguinte maneira: o acetato de sódio ele sofre, né, uma dissociação. Então, nós temos aqui o íon acetato, o íon sódio reagindo com a água, formando o nosso ácido fraco, que é o ácido acético, e a nossa base forte, que é o hidróxido de sódio. Como o hidróxido de sódio é uma base forte, nós temos ele completamente dissociado. O ácido acético, por se tratar de um ácido fraco, não está dissociado, ou pelo menos não está completamente ionizado, tá certo? O sódio, neste caso, é o nosso íon espectador. Ele não está, de fato, participando da reação, porque ele está do mesmo jeito do lado esquerdo e do lado direito. Quem está efetivamente participando da reação é o íon acetato mais água, formando o ácido acético e o íon OH fica livre. Então, se nós olharmos para o íon hidróxido presente nesta solução, nós vamos chegar à conclusão de que essa solução ela é básica, tá? Por quê? Porque o nosso ácido formado é fraco, ele não se encontra ionizado, ou pelo menos o seu grau de ionização é muito baixo, e a nossa base é forte, ao ponto de que os íons OH- estão completamente disponíveis, ou quase que completamente disponíveis. Por isso que quando a gente testa, né, uma solução de acetato de sódio, essa solução vai apresentar um pH alcalino, porque ocorre a formação de um ácido fraco e de uma base forte. Como a base é forte, a solução resultante será alcalina e seu pH será maior do que 7. Tá certo? Verifique que para esta reação nós temos também um equilíbrio químico. Toda vez que a gente tem um ácido fraco ou uma base fraca, a reação ela ocorre dos dois lados ao mesmo tempo, tá? E uma vez que esse ácido ele é fraco, ele não vai estar completamente ionizado, mas uma pequena parte dele pode se encontrar ionizado. Então a reação ela ocorre dos dois lados ao mesmo tempo. Então a gente pode escrever a constante de hidrólise para o acetato de sódio, tá? Ou melhor dizendo, para o íon acetato. E como que fica a constante de hidrólise para o íon acetato? Vamos lá. A constante de hidrólise vai ser a concentração dos meus produtos, que nesse caso é o ácido acético, e
o OH-, dividido pelo nosso íon acetato, que é o H3CCOO-. Se eu multiplicar em cima ou embaixo por H+, eu não altero a igualdade, tá certo? Aí vocês devem estar se perguntando, por que raios eu estou multiplicando em cima e embaixo por H+? Da onde que o professor tirou isto, né? Na verdade, essa multiplicação é feita por quê? Porque olha que legal. Se eu multiplicar em cima por H+, eu vou ter OH- vezes H+, que a gente sabe que é o KW. E o que sobra? Né? Sobra essa parte toda que eu estou circulando em verde. Se a gente olhar essa parte que eu estou circulando em verde, ela nada mais é do que o inverso da constante ácida do ácido acético. Né? Quem que é o ácido acético? É o H3CCOOH. Esse carinha aqui, ó. Quando ele está em água, ele se transforma no íon acetato e no íon H+. Então, se eu for escrever a constante ácida para o íon, para o ácido acético, nós vamos ter a concentração do ânion acetato vezes a concentração do íon H+, dividido pela concentração do ácido acético. Isso seria a constante ácida para o ácido acético, o Ka. Aqui em cima, o que a gente está verificando? O inverso desta reação, né? Observe que o ácido acético aqui está embaixo, aqui ele está em cima. O acetato e o H+ estão em cima, aqui eles estão embaixo. Então, por isso que a gente escreve inverso do Ka. Conclusão: a constante de hidrólise, neste caso, é dado pelo Kw dividido pelo Ka. Tá? Como que isso na prática é colocado para vocês? Talvez essa seja a pergunta que vocês estejam se fazendo. Né? Como que na prática eu vou usar isso daí? Se você precisar calcular a constante de hidrólise para um determinado ânion ou um determinado cátion, né? Neste caso, nós estamos nos referindo ao ânion acetato, você precisa calcular a constante de hidrólise, basta que você conheça o valor de Kw, que é 10 a menos 14, né? A constante da água, e basta que você conheça a constante ácida do ácido que se forma, que nesse caso é o ácido acético, né? O que acontece quando eu tenho um ácido fraco e uma base fraca como resultado da hidrólise salina? Né? Hidrólise salina, só para ficar bem claro para vocês, é quando eu tenho um ácido não, quando eu tenho um sal colocado na água e ocorre a formação de um ácido fraco ou uma base fraca, ou os dois ao mesmo tempo, tá certo? Se eu colocar um sal e ocorrer a formação de um ácido forte e uma base forte ao mesmo tempo, a gente diz que não ocorreu, que não houve hidrólise salina, tá certo? Então vamos supor que a gente bote, né, coloque para reagir o ácido acético e o hidróxido de amônio, resultando na formação do acetato de amônio e da água. Se a gente olhar essa reação, né, pelo lado contrário, nós vamos ter a reação que está escrita aqui logo abaixo. Ou seja, o acetato de amônio reagindo com água, formando ácido acético e hidróxido de amônio. Neste caso, nós temos um ácido fraco e uma base fraca. Então, quando ocorre a formação de um ácido fraco e uma base fraca, nós podemos concluir que tanto o íon acetato quanto o íon amônio reagiram com a água, formando o ácido acético e o hidróxido de amônio. Então, neste caso, nós não temos íon espectador. Tanto o cátion como o ânion estão participando efetivamente da hidrólise salina, certo?
Então, a equação de hidrólise é justamente essa que vocês estão vendo escrito aí. O íon acetato mais o íon amônio mais água, formando ácido acético e hidróxido de amônio. Como que a gente faz para escrever agora a constante de hidrólise para esta reação? Vamos lá. Então, a constante de hidrólise vai ser a concentração dos meus produtos, né? Que é o ácido acético vezes a concentração do hidróxido de amônio, dividido pela concentração do íon acetato e do íon amônio, tá? Novamente, a água ela não entra na constante de equilíbrio, certo? Muito bem. Se nós multiplicarmos agora em cima e embaixo por H+ e OH-, aí vocês vão dizer, mas por que raios agora foi multiplicado por H+ e OH-, né? Ó, observe que antes nós não temos nem o H+ presente na equação e nem o OH-, né? No primeiro exemplo que a gente deu lá atrás, que a gente viu, eu tinha o H+ e multipliquei em cima e embaixo por OH-. No segundo exemplo, nós tínhamos o OH-, multiplicamos em cima e embaixo pelo H+. Neste terceiro exemplo, nós não temos nem o H+ e nem o OH-. Então, vou multiplicar em cima e embaixo pelo H+ e pelo OH-. Por que que a gente faz isso? Veja que legal, né? Reorganizando algumas coisinhas aqui, o que que nós vamos encontrar? Isso daqui a gente já sabe, né, que é o inverso da constante ácida. Isso daqui a gente já sabe que é o inverso da constante básica. E isso daqui, que está circulado em azul, a gente sabe que é o Kw. Novamente aqui nós temos a equação, novamente aqui nós temos a constante de hidrólise, né? Aqui nós temos o inverso da constante ácida, o inverso da constante básica e o Kw. Então a gente chega à conclusão que a constante de hidrólise para formação de ácido fraco e base fraca pode ser dado pela constante W, que é a constante iônica da água, dividido pela constante ácida vezes a constante básica. De qual ácido? Deste caso específico, do ácido acético. E de qual base? Neste caso específico, do hidróxido de amônio. Tá certo? E aí você pergunta assim para mim, tá, mas se os dois ácidos são fracos, o pH vai ser 7, vai ser neutro? Não necessariamente. Isso vai depender da constante ácida e da constante básica. O ácido, se o ácido tiver a constante ácida maior do que a constante básica da base, o resultado final vai ser uma solução de pH ácido. Se a constante básica for maior do que a constante ácida, o resultado final vai ser uma solução de pH básico.